Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Oposição reage contra o ativismo judicial do STF e derruba a sessão do Senado. Obstrução é para que o Congresso Nacional tome medidas para restabelecer suas competências frente a interferências do Supremo em temas inegociáveis para a população. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, anunciou a obstrução e outros parlamentares também se pronunciaram. Veja o vídeo. Brasileiros, pernambucanos, chegamos agora aqui no Salão Azul no Senado, onde vai ser feita uma convocação para todo o povo brasileiro participar do dia 12. É importantíssimo estarmos na rua. E hoje nós vamos nos posicionar obstruindo, a pauta de votação que ocorrerá no âmbito do Senado como uma demonstração da nossa insatisfação pela forma como a relação entre os poderes vem sendo abalada. Dia 12 de outubro agora, haverá um grande movimento nas ruas de todo o Brasil e aqui nós conclamamos a presença da população que volta às ruas para dizer da sua posição a favor da vida, a favor desse direito que é um direito que une todos os seres humanos. Plebiscito já, é importantíssimo. Nós fomos eleitos com o voto de vocês brasileiros. O STF agora, os 11 togados, estão querendo acabar com o voto do povo brasileiro, decidir pautas que são inerentes à família brasileira. Então, plebiscito já. O povo brasileiro vai à urna falar e dar sua opinião sobre as drogas, sobre o aborto. Isso é muito importante, essas duas pautas são fundamentais. Estamos juntos nessa luta. O PL gostaria de se manifestar pela obstrução da pauta em razão do avanço do Poder Judiciário sobre a função legislativa. A função legislativa está sendo estuprada pelo Poder Judiciário, recentemente pela lei do aborto, recentemente pela lei das drogas, recentemente pela questão do imposto sindical, pelo marco temporal e por tudo isso, para fortalecer o Senado, senhor presidente, e fortalecer inclusive a posição de Vossa Excelência que nos conduz, o PL entra em obstrução nessa data. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, 19h16, acabamos de derrubar a sessão do Senado Federal numa obstrução conjunta da oposição aqui nessa Casa Revisora da República, tendo em vista os abusos, a falta de respeito do nosso Supremo Tribunal Federal, as prerrogativas nossas aqui, legislando sobre droga, aborto, marco temporal e uma série de outras matérias que nós fazemos a nossa parte aqui e eles desfazem lá. Então, acabamos de derrubar a sessão, não conseguiu o quórum para a votação de uma matéria, que é no mínimo 41, e automaticamente caiu a sessão no trabalho da oposição. Importante mantermos vigilantes e firmes para que, em primeiro lugar, a gente possa se dar respeito aqui e exigir respeito do tribunal que manda e desmanda no país, um tribunal, infelizmente, político-ideológico. Grande abraço, muita paz. Bom, o copo transbordou. Hoje, um grupo de parlamentares preocupados com as nossas prerrogativas que vêm sendo violadas reiteradamente por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, entraram no consenso de que o Supremo já foi longe demais, que nós devemos dar uma resposta a todas essas interferências indevidas, violando as nossas competências, usurpando as nossas competências. Por isso, o PL, o Novo, diversas frentes parlamentares, tais como a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar da Segurança Pública, a Frente Parlamentar do Agro, estamos entrando em obstrução. Uma obstrução para que todos aqueles que sabem que a interferência que está acontecendo
do Supremo Tribunal Federal nessa casa já foi longe demais, deve cessar. Aquele princípio que está na nossa Constituição, que diz que os poderes são harmônicos e independentes, isso já virou balela. Não bastasse a questão das drogas, em que o Supremo quer legislar, inovar no ordenamento jurídico, na Lei 11.343, no artigo 28, inclusive estipulando gramas de quanto o usuário pode transportar e não ser crime. Não bastasse o marco temporal, não bastasse todas as outras interferências em temas muito caros para nós, a violação da nossa propriedade privada, agora eles mexeram no verdadeiro vespeiro, porque estão buscando relativizar o conceito da vida, fazendo com que o nascituro não seja considerado detentor de um direito inalienável, que é a sua vida. E estão buscando, com a DPF 442, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi impetrada pelo partido que defende tudo que há de pior, que é o PSOL, estão buscando legislar mais uma vez sobre esse tema, que é o tema mais caro para a sociedade brasileira. 79% da sociedade brasileira é contra a legalização do aborto. E o que eles estão buscando é fazer com que a lei seja alterada através de uma decisão judicial, que até 12 semanas de gestação estaria liberando o aborto para a mulher que quisesse fazer esse grave crime contra a vida. A ministra Rosa Weber disse que ela quer sair da Suprema Corte e deixar um grande legado, e o legado de morte que ela quer deixar é esse, a legalização do aborto. Mas eu quero dizer para a ministra Rosa Weber que se ela quer deixar esse legado, se ela quer legislar sobre aborto, ela já está saindo do STF, que ela possa então concorrer nas próximas eleições para deputado federal e senador e votar esse... Porque agora nós, os deputados, que sabemos das nossas atribuições, das nossas competências, não vamos permitir que avance, que tenha esse tratoraço nas nossas atribuições e ferindo de morte a Constituição, fazendo com que possa haver a morte de crianças inocentes que sequer escolheram, que sequer decidiram vir ao mundo. Obrigado. Já outra notícia na tela. Em frente ao STF, advogados de presos do 8 de janeiro tomam uma das atitudes mais corajosas da história. Veja o vídeo. Senhores, boa tarde a todos. Para quem não sabe, nós viemos aqui hoje, um grupo de advogados, para fazer uma sustentação oral relativa aos processos do 8 de janeiro. Nós tínhamos os nossos processos sendo julgados através do plenário físico, como todos puderam acompanhar na semana passada, os julgamentos que foram realizados. Entretanto, semana passada, a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedido do relator ministro Alexandre de Moraes, modificou o rito dos julgamentos e levou os processos do plenário físico para o plenário virtual. E nós estamos nos insurgindo em relação a isso, uma vez que nós acreditamos que isso configura violação ao princípio da ampla defesa, porque o julgamento no plenário virtual não é julgamento por videoconferência, não há debates, não há audiência. Há apenas um procedimento onde os advogados gravam as suas sustentações orais, juntam no processo, os julgadores supostamente assistem e proferem os seus votos por escrito. A sociedade não vê os julgamentos, não ouve os debates dos ministros, e isso é prejudicial à defesa dos nossos clientes. E nós resolvemos, já que nós vamos ter que gravar a sustentação oral e colocar no processo, ao invés de gravar no escritório, nós resolvemos gravar aqui na frente do Supremo Tribunal Federal, porque se não nos autorizam que defendamos os nossos clientes lá dentro, nós os defenderemos aqui fora. Sejam todos bem-vindos. Há cerca de um ano, no dia 20 de outubro de 2022,
durante um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, da decisão que suspendeu a monetização de diversos canais de direita em um voto absolutamente constrangedor. A ministra Carmen Lúcia disse que, abre aspas, não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Contraditoriamente, logo na sequência, ela votou, juntamente com os ministros Benedito Gonçalves, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, pela censura dos canais e um documentário da Brasil Paralelo, mas só por 10 dias, até o segundo turno da eleição presidencial. Na oportunidade, a ministra ainda disse que tal medida poderia ser um remédio ou um veneno. Bem, eu acredito que a censura é sempre as duas coisas. É remédio na visão dos censuradores e veneno na boca dos censurados. No dia da prolação dessa decisão, eu não consegui dormir. Fiquei imaginando que tipo de país eu deixaria para os meus filhos e o que eu poderia fazer para deixar registrado que, diante do arbítrio, eu não me calei. No dia seguinte, então, eu peguei a minha Constituição velhinha, que eu tenho aqui, um megafone, e vim aqui para a Praça dos Três Poderes, na frente do STF. E durante 10 dias, eu li a Constituição Federal e transmiti nas minhas redes sociais, para lembrar aos ministros que se a lei maior do nosso país havia sido ignorada por eles, não havia sido esquecida pelo povo. Todavia, mal sabia eu que atrocidades jurídicas muito maiores viriam a ser cometidas contra cidadãos brasileiros, à revelia da Constituição Federal, pela Corte, que tem como função precípua defendê-la. Durante os últimos 9 meses, enquanto advogados dos réus de 8 de janeiro, temos presenciado diariamente violações aos direitos humanos, à Constituição e à lei. E agora, a exemplo do que fez ano passado, no exemplo que eu dei, com os veículos de comunicação, a Suprema Corte do nosso país tenta censurar os advogados, calar a defesa dos nossos clientes. Querem ocultar da população um julgamento que, segundo o artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, deve ser público. Querem que façamos a nossa sustentação oral por vídeo, mas como diz a campanha da OAB do Rio Grande do Sul, e que deveria ser aderida por todas as OABs pelo Brasil, vídeo gravado não é sustentação oral. O STF quer fazer como fez nos julgamentos de recebimento de denúncias, quando ignorou as defesas gravadas, porque houve colegas que protocolaram a sustentação oral de 15 minutos, às 23h59, e à meia-noite, o relator proferiu voto contrário aos denunciados, esfregando na nossa cara que não assistiria às nossas defesas e tampouco apreciaria as teses que ali levantamos. A justificativa oficial para que os nossos julgamentos fossem remetidos para o plenário virtual é que trata-se de casos de excepcional urgência. Mas eu pergunto, urgência de quê? Essa quantidade de julgamentos vai travar a pauta do Supremo. Pode-se dizer, problema do Supremo. De acordo com a Constituição e a lei, os casos dessas pessoas, dos réus de 8 de janeiro, deveriam estar sendo julgados no TRF1. Mas já que esta corte quis se transformar em um fórum de cidade de interior, que ela arranje tempo e pauta para julgar os nossos casos com isonomia, e não 3 no plenário físico, outros tantos no virtual. Daqui a pouco estarão julgando em bloco para facilitar o serviço. E há precedentes para isso nesses processos. Se a culpa já é coletiva, por que os julgamentos não? Mas viemos aqui hoje para dizer, não nos calarão. Não impedirão que exerçamos o nosso dever constitucional previsto no artigo 133 da Constituição. E digo dever, e não direito. Porque não é uma prerrogativa do advogado fazer a melhor defesa do seu cliente. É uma obrigação, porque só assim teremos uma justa administração da justiça. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora, dizendo que os direitos humanos dessas pessoas estão sendo violados.
desde o momento em que foram presas no dia 8 de janeiro, em que ficaram quase 24 horas sem alimentação. Quando no dia 9 de janeiro houve tortura física e psicológica praticada contra idosos, crianças e pessoas doentes na Academia Nacional da Polícia Federal. Eu sei, eu estava lá, eu passei a noite lá. Quando colocaram 22 pessoas em uma cela com capacidade para 8 lá na Papuda. Os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando colocaram 140 mulheres na colmeia em uma ala, com apenas um chuveiro, um vaso sanitário e uma pia para lavar roupa, escovar os dentes e beber água. Os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando lhes foi servida comida azeda, com larvas e com cacos de vidro, havendo pessoas que perderam até 30 quilos enquanto estiveram na prisão. Os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando quiseram destruir os bens e os documentos delas, porque não havia uma sala para guardar esse material na Polícia Federal. Os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando a imprensa, grande parte dela, e o próprio site desta Suprema Corte ficou imputando a alcunha de terroristas a estas pessoas, mesmo depois que as denúncias já haviam sido oferecidas e ninguém, repito, ninguém foi denunciado por terrorismo. Os direitos humanos dessas pessoas estão sendo violados quando são impostas medidas cautelares às pessoas que foram liberadas, mais graves do que se aplicam a criminosos contumazes. Ao invés de apresentação mensal em juízo, apresentação semanal, proibição de utilização de redes sociais, proibição de comunicação entre uns e outros, tornozeleira eletrônica. Por causa dessas medidas, houve pais que perderam o casamento das filhas, houve filhos que perderam o sepultamento da mãe, houve pais que não conseguem colocar a comida na mesa para os seus filhos. Esta semana foi prolatada uma decisão pelo ministro relator, em que uma mãe pede autorização para trabalhar e a tornozeleira eletrônica lhe estava impedindo de trabalhar, lhe está impedindo de trabalhar e colocar a comida na mesa do seu filho. E o ministro negou e disse que se ela quiser, ela tem que se adequar e procurar uma forma de trabalhar. E não, a corte deve ser flexível a ponto de permitir que uma mãe trabalhe e dê de comer para o seu filho. A dignidade dessas pessoas está sendo arrancada dia a dia. E nós vamos denunciar isso, lá dentro ou aqui fora. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.